empresa no Brasil e vivo de lucros e dividendos dessa empresa, qual seria então o melhor visto para eu solicitar com base nesse dinheiro que eu tenho para Portugal? Seria o visto de nômade? Seria o visto D7 ou seria o visto D2 de empreendedor? Pois é, essa é uma dúvida extremamente comum. Eu respondo essa dúvida e muitas outras parecidas e que tem aqui direcionamentos muito semelhantes nas consultorias que eu faço sempre com clientes que querem vir para Portugal de forma segura, eficaz, legalizado e com tudo certinho. Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você tem interesse, se você tem interesse, se você quer saber qual seria o visto ideal para você e para sua família, fica aí que a gente já volta. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Raquel Andreata, sou advogada, vivendo em terras lusitanas desde 2014. Antes de mais, aproveita, deixa o seu like. Se você já é inscrito no canal, ótimo, bom te ver aqui de novo. E se não, aproveita para se inscrever, deixar o seu like, curtir e compartilhar. Afinal de contas, sem transbordar, você vai ter mais dificuldade de chegar longe na sua vida. Então transborde, pegue esse vídeo, se você gosta dele, mande para outras pessoas que têm essa dúvida, que é uma dúvida extremamente comum sempre. Toda semana eu tô respondendo essa dúvida em consultoria com clientes. Bom, vamos lá. Pra gente saber qual é o visto ideal, a gente tem que entender a estrutura dessa empresa que você tem. Primeira coisa que eu quero tirar da sua cabeça, jamais vai ser um visto D2. O visto D2 empreendedor é para quem tem empresa em Portugal. Para quem vai abrir uma empresa em Portugal para daí então solicitar o visto D2 de empreendedor. Então, com certeza, se você tem uma empresa no Brasil, este não é o visto para você. Muitas pessoas leem por aí artigos e acabam ficando confusas com a nomenclatura, e eu entendo essa confusão, porque realmente, se você lê que o visto D2 é um visto para empreendedor, e se você tem uma empresa no Brasil, logo você pensa, bom, eu sou um empreendedor. Ou se você vê o tipo de visto de trabalhador autônomo e pensa, bom, eu sou trabalhador autônomo, eu tenho uma empresa, eu tenho um MEI no Brasil, então esse é o visto ideal para mim. Não, este não é o visto ideal para você. Tanto para o prestador de serviço quanto para o empreendedor, essa relação ela tem que ser em Portugal. É você prestador de serviço com um contrato de prestação de serviço em Portugal ou você empreendedor abrindo uma empresa em Portugal. Se esse não é o seu caso, então você que tem empresa no Brasil não vai se enquadrar para esse tipo de visto. Agora, com muito mais cuidado, a gente tem que olhar a relação entre o visto D7 e o visto de nômade digital. Porque aqui sim moram detalhes extremamente importantes e que vão fazer toda a diferença quando você for aplicar para um determinado tipo de visto. Porque, veja bem, se você aplicar para o tipo de visto errado, você com certeza vai receber um parecer negativo de que esse visto não se aplica a esse caso concreto. E cada um desses dois vistos tem especificidades próprias daquele tipo e que tem que ser respeitado no momento da solicitação do visto, principalmente com relação à comprovação de meios de subsistência. Eu já vou explicar isso para vocês. Bom, primeiramente, qual é o fundamento dessa empresa, né? Primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente fala de visto de nômade digital versus visto D7. O visto de nômade digital é um visto para quem trabalha de forma remota. Então, ou seja, o valor que você recebe da sua empresa é um valor que você recebe pelo trabalho que você exerce. Já no visto D7 é um visto para quem vive de renda passiva, ou seja, aquela pessoa que não precisa trabalhar para ter o dinheiro trabalha por ela, rende sozinho ali. Então você vai se questionar assim, eu tô numa situação aqui que eu tô num determinado limbo, né, que não é só você, é a metade do Brasil que tem PJ hoje, que é, a pessoa trabalha, o dinheiro da PJ ela vem daquele trabalho que ela exerce, porém na hora de retirar eu retiro como lucros e dividendos. Se são lucros e dividendos, então não seria lucros e dividendos uma renda passiva? Em termos gerais, se a gente for olhar assim, uma resposta geral para lucros e dividendos, sim, lucros e dividendos de forma geral é um rendimento passivo. Mas no caso concreto de quem é PJ e presta serviço e através, né, da prestação de serviço recebe um prolabore mínimo e o restante em lucros e dividendos por uma estratégia unicamente fiscal, esse valor não é um valor de um rendimento passivo. E isso tem que ser analisado, porque o consulado ele não está aqui para poder entender de fiscalidade, ele não está ali para poder analisar isso, ele vai analisar o todo do seu trabalho, ele vai analisar aquilo que é concreto, ele não vai pegar simplesmente, puramente, uma definição e vai entender aquilo como sempre. Não, ele sabe muito bem distinguir aquilo de acordo com o caso concreto. E é aí que tá
o segredo, né, principalmente do visto D7 e do visto D8 no que tange à instrução documental. Eu sempre falo para os clientes que estão fazendo assessoria comigo que a instrução documental é algo extremamente importante, porque a gente precisa desenhar esse processo, a gente precisa trazer elementos e na nossa carta de intenção trazer os elementos reais ali daquele processo para não deixar margem de confusão para quem está pegando aquilo para fazer uma análise. Porque se a gente deixar solto na mão da pessoa, a pessoa vai na onda da interpretação dela. Se você escreve, se você argumenta, se você coloca de forma clara, objetiva e cirúrgica quais são os elementos daquele processo, para a pessoa que vai analisar ser conduzida numa determinada ideia, ela pode até pensar diferente, racionalizar ali e, por exemplo, discordar de algo que você tenha feito errado, e às vezes até com razão. Porém, é muito mais fácil do que você deixar um compêndio de documento na mão da pessoa e a pessoa que entenda aquilo por si só. Eu realmente fico chocada quando as pessoas comentam comigo que não sabem ou não fazem uma boa carta de intenção para poder aplicar o visto. E geralmente, quem são essas pessoas? As que vêm correndo agendar uma consulta porque alguma coisa deu errado no pedido de visto delas e elas têm agora uma notificação de audiência prévia de indeferimento por uma razão, às vezes, que é o visto não é o visto adequado. Eu não vi isso uma vez só, eu já vi isso várias vezes acontecer, e aí eu tenho que ajudar a pessoa a corrigir esse processo, e às vezes é realmente pedir o processo de volta e começar do zero. Isso atrasa todo o planejamento imigratório, eu tenho certeza que você não quer que isso aconteça com você. Então fica aí comigo, que eu vou trazer aqui pontos e elementos extremamente importantes, que se você for fazer o seu visto sozinho, assim como dezenas e centenas de pessoas que eu já vi fazer comentários aqui no próprio YouTube dizendo, olha, graças aos seus vídeos eu consegui fazer o meu processo sozinho. Embora outras pessoas façam uma consulta e outras até mesmo a assessoria para que eu faça todo o processo junto com a pessoa. Então, independentemente disso, o objetivo do vídeo é que você saia daqui entendendo, caso você vá seguir esse processo por conta própria, o que você precisa ter em atenção na hora de construir essa estratégia e trazer essa estratégia para a carta de intenção, que você vai escrever com certeza para o seu visto. Então, pensa nisso. Carta de intenção é um elemento fundamental e não é uma carta da sua vida, não é a história da sua vida, é objetividade. Você tem que ser bem cirúrgico, porque se você falar demais, pode ter certeza que você vai dar bom dia para quem você não desejava, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Os lucros e dividendos por si só, a palavra lucros e dividendos não vai significar um rendimento passivo. Isso a gente já pode decretar a partir de agora. É realmente o elemento central, né, de toda a estrutura do visto. Por exemplo, tem uma empresa com mais outros 5 ou 6 sócios e realmente eu só recebo lucros e dividendos daquele investimento que eu fiz. Então eu sou um sócio passivo, eu sou um sócio investidor. Vai ficar claro e vai ficar muito mais fácil de eu comprovar isso. Eu vou tacar meus documentos num pedaço de papel lá, vou imprimir e vou mandar pro consulado? Não, eu vou explicar na carta de intenção que esses rendimentos são passivos por isso e aquela razão. Agora, se você é o único sócio no contrato social, você é quem tem toda a sociedade, ou sei lá, 99%, como às vezes acontece, clientes meus têm 99%, às vezes o cônjuge, ou a mãe, ou alguém tem mais 1%, às vezes até por questões fiscais ou questões de enquadramento, não interessa, você é o sócio majoritário. Sendo o sócio majoritário, muitas vezes o administrador desse negócio, prestando serviços no seu nome para outra empresa, o consulado vai entender que a sua PJ é apenas uma estrutura comercial e tributária para que você preste serviços. E aí, se você está prestando serviço, se você está administrando o seu negócio à distância, você está trabalhando em prol do negócio. E aí a gente já começa a qualificar um visto para nômade e não um visto de investidor. Consegue entender essa diferença? Eu já fiz visto de nômade para pessoas prestadoras de serviços, mas já fiz para pessoas que têm empresa física. Já fiz pra gente que tinha empresa de consertar ar-condicionado, ou seja, a pessoa não vai trabalhar consertando ar-condicionado de Portugal. Não, claro que não. A pessoa tem funcionários que consertam o ar-condicionado e a pessoa vai fazer o quê? Ela vai estar administrando isso de Portugal. Ela não deixa de ser alguém que trabalha para a empresa dela, só que na posição de administradora. Já fiz para gente que tinha floricultura no Brasil. Já fiz visto de nômade pra gente que tinha spa no Brasil. O spa vai funcionar remotamente? Não, o spa vai continuar lá, fisicamente no Brasil. Porém, a pessoa, né, o sócio ali, ele vai ter um papel administrador nesse negócio. E lá de Portugal, melhor, aqui de Portugal, a pessoa vai estar administrando este negócio. Consegue entender essa diferença? Pois bem, além de entender isso, a gente tem que entender as especificidades de enquadramento. Porque quando a gente fala de visto de nômade digital, a gente tem que trazer elementos que comprovam recebimento por parte do sócio, ou seja, da pessoa física que trabalha ali, de pelo menos 4 salários mínimos de Portugal.
Falando em 2024, salário mínimo é 820 euros, a gente está falando de um montante de mais ou menos 3.200 euros por mês, que dá aí um valor de 18 a 20 mil reais, tá? Por mês que você vai ter que estar comprovando. Como que eu faço essa comprovação no caso dos meus clientes? Eu faço a comprovação tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Então eu gosto de mostrar que a pessoa jurídica, principalmente quando é uma empresa com muitos clientes, tá recebendo, tá faturando, tá emitindo notas fiscais nesse montante mínimo, mas que o sócio também tira esse valor na pessoa física dele de retirada, para que eu consiga comprovar a origem do dinheiro no negócio, que é fundamental, e o link entre o negócio e a pessoa. Se esse negócio fatura 100 mil por mês e eu tenho como comprovar isso com poucas notas fiscais, então ótimo, a gente vai comprovar. Se a gente precisa colocar uma bíblia de notas fiscais, a gente vai ser inteligente, vai colocar as notas fiscais necessárias para aquela comprovação, explicando que não são todas, são apenas exemplificativas para mostrar que sim, a empresa recebe o valor mínimo para o visto de nômade e a pessoa que trabalha nela, que administra também. Porque quem vem para Portugal não é a sua empresa, quem vem para Portugal é você. Então não adianta nada se você tiver 30 sócios numa empresa e faturar muito, mas o seu valor que você retira também de trabalho ser inferior ao mínimo de nômade. Eu gosto de trazer os dois elementos, comprovar nas duas searas e assim deixar o meu cliente tranquilo de que ele vai dar um tiro certo. Tranquilo de que ele vai fazer uma boa estratégia. Nem que para isso a gente tenha que passar alguns meses ajustando todas essas comprovações, fazendo tudo dentro da lei, tudo certinho. Mas é muito melhor que seja dessa forma do que você fazer e ter um visto negado, porque sim, eles vão negar o seu visto se você não tiver todos os elementos obrigatórios. Bom, em contrapartida, já o visto D7, ele tem um valor mínimo bem menor do que o visto de nômade. É um salário mínimo que você tem que ter de rendimentos. Então, se você tem uma empresa com vários outros sócios e você realmente vive dos lucros e dividendos que aquele negócio te dá, porque você foi um sócio investidor, você não trabalha efetivamente para esse negócio, então ótimo. Se você conseguir comprovar rendimentos de pelo menos 820 euros por mês, já é suficiente. Agora, a comprovação de subsistência do visto D7 tem que ser através da conta bancária. Eu gosto sempre de explicar para vocês que, na verdade, embora pareça que isso é uma comprovação de meios de subsistência, é um requisito. Vamos dizer assim, para que você separe isso da comprovação de meio de subsistência do restante da família. Então, para quem vai aplicar visto D7, é obrigatório ter uma conta aberta em banco português com pelo menos 12 salários mínimos depositados. Esse não é o valor núcleo do visto D7, tá? O núcleo é o rendimento que você tem na seara de um salário mínimo por mês, mas é uma obrigatoriedade. Agora, se você vai trazer família, você tem duas opções. Ou você coloca mais dinheiro nesse salário, nessa conta, né? Mais do que os 12 salários mínimos, respeitando aqui a quantidade familiar que você vai trazer, mais 50% por adulto, mais 30% por menor envolvido no processo de acompanhamento. Ou então, você também pode comprovar subsistência através de recorrência de rendimentos estáveis, periódicos e regulares no valor mensal mínimo para aquele tamanho de família. Não é obrigatório que o restante da família tenha o dinheiro em conta também. Pode ser por rendimentos periódicos, estáveis e regulares, não tem problema, ok? Mas pelo menos os 12 salários você tem que ter em conta. Já para o visto de nômade, não é obrigatório os 12 salários. Quando lançou, eu até achei que talvez fosse ser, mas não, afinal de contas não é obrigatório ter os 12 salários. Mas você vai ter que observar se você tem rendimentos estáveis, periódicos e regulares no seu negócio, na sua prestação de serviço, no seu trabalho, que justifique que você não precise colocar dinheiro em conta para comprovar a subsistência. Por exemplo, se você tem uma empresa que presta serviço e você tem um contrato de prestação de serviço que te dá uma periodicidade de rendimentos, excelente, você consegue comprovar subsistência com esse contrato. Se por sua vez não, você é um consultor, você é alguém que faz mais dinheiro em alguns meses e menos em outros, você trabalha com o YouTube ou você vende infoprodutos e você não tem uma regularidade, uma estabilidade garantida de rendimentos para o futuro, então talvez seja uma opção melhor para você abrir uma conta bancária e colocar subsistência nessa conta de Portugal, tá certo? Acho que essas são as principais dicas e ideias aqui que eu posso te trazer para conseguir fazer essa diferenciação estratégica no seu processo de visto. E não esqueça que, se você ainda ficou com dúvida, se você ainda precisa de ajuda, aqui na descrição do vídeo tem link para você entrar em contato comigo. Os comentários, a gente tenta sempre responder vocês, mas não dá para analisar caso concreto em comentário, pessoal. Cliquem aqui na descrição do vídeo, tá? E tem um link ali que você consegue entrar em contato comigo e com o meu time. Combinado assim? Bom, não esquece do like, não esquece de se inscrever no canal e acompanhar
que toda semana tem vídeo novo e tá rolando live também por aqui. Então fique atento, porque nas lives, sim, eu respondo todas as perguntas que vocês me fazem. Ainda dá tempo de eu responder todas, que a audiência da live não são milhões de pessoas online, quem sabe um dia, mas por enquanto eu tenho respondido todo mundo nas lives, tá? Então se você quer conversar ali, quer deixar seu comentário e vê-lo respondido ao vivo por mim, então fique de olho aqui nessa plataforma, porque vai ter live sempre, tá bom? Um beijo grande pra vocês, uma boa semana e até a próxima!